Pode observar que são substantivos, são eles que dependem de alguém para existir. Então, as ações, enquanto estivermos exercendo essas ações, elas vão existir. A partir do momento que deixarmos de exercê-las, elas deixarão também ali no momento de existir. Então, ela depende de mim e depende de você para existir. Beleza? Vamos lá. Compreendemos aí toda a formação. Estamos no finalzinho da classificação do substantivo. Vamos seguir. Coletivo. Coletivo é aquele, como eu falei para vocês, que trabalham de forma individual. O coletivo, vou voltar aqui. O que acontece com o coletivo? Coletivos são aqueles que, mesmo estando no singular, eles transmitem uma ideia de grupo, uma ideia de agrupamento, não é isso? Então, o que acontece com o coletivo? Por exemplo, a palavra fauna está no singular, mas ela se refere a todos aqueles animais de uma região. Então, assim ocorre com todos os outros. Ele está insistindo em passar. Mas, vamos lá. Um outro coletivo, flora, está no singular, mas se refere a todas as plantas de uma determinada região. Então, assim você pode ver com todos os outros coletivos. A palavra está no singular, mas se refere a uma ideia de um grupo. Assim é cardume, alcateia e arquipélagos. Vamos lá. Eu preciso que vocês entendam que o substantivo ele pode ter mais de uma classificação. Não é porque o substantivo é primitivo que ele só será primitivo. Não. Ele pode ser primitivo, simples, comum, concreto, tudo ao mesmo tempo. Como? Como pode ser isso? Substantivo pedra. Um exemplo aqui. Pedra, eu vou voltar lá na formação, que é o quê? Primitivo, derivado, simples e composto. Vamos trabalhar por duplas. Ele é primitivo ou ele é derivado? Ele é primitivo, porque é uma palavra que dá origem a outras. Ele é simples ou composto? Ele é simples, porque é uma palavra formada, um substantivo formado por apenas uma palavra. Ele, agora vou passar para a classificação, comum ou próprio? Ele é comum, porque ele não está identificando um ser em particular. Ele está identificando, no caso, um ser que tem muitos da mesma espécie. Ele é concreto ou ele é abstrato? Ele não trata de sentimentos, não se trata de ação, não se trata de característica. E pedra não depende de mim nem de você para existir. Ela tem uma existência própria. Então, chegamos à conclusão aí que que é um substantivo concreto. E coletivo, professora? Coletivo não. Porque ele está no singular, mas ele não dá ideia de grupos. Ele não dá ideia como nos exemplos que eu passei para vocês. Um exemplo bem antigo aí, que todo mundo conhece, que é o arquipélago. É uma palavra no singular, mas está indicando um conjunto de ilhas, certo? Vamos lá. Precisamos dar uma pincelada aí em flexões do substantivo. Flexões eu tenho gênero, número e grau. Sempre que você escutar falar de gênero, ele está se referindo a feminino e masculino. Número, singular e plural. Grau, aumentativo e diminutivo. Tudo referente ao substantivo. Vamos dar uma olhada em gêneros. O gênero do substantivo, eu tenho biformes e uniformes. Ele já está dizendo bi, eles apresentam duas formas. Uni, eles apresentam apenas uma forma. Como assim, professora? Biformes, eles vão apresentar duas formas. Quer dizer que é uma para o masculino e outra para o feminino. Uniforme não, é uma forma apenas para os dois. Uma forma para o que vai servir para o feminino e para o masculino. Vamos ver como. Biformes. Poxa, professora, biformes também tem classificação? É porque eu tenho biformes e heterônimos. Qual é a diferença dos dois? Não, os dois eu já sei que os dois terá uma forma para o feminino e outra para o masculino. Só que qual é a diferença? Biformes, ele tem a mesma estrutura da palavra. Ele tem a mesma base, só muda o quê? Uma vogal. Menino, menina.
diferente de heterônimos. Heterônimos, os radicais, a estrutura da palavra é totalmente diferente. Homem, mulher, boi, vaca, bode, cabra. Totalmente diferente dos biformes, que tem a mesma estrutura, só muda lá uma vogal. Certo? Então, entendemos o que são os substantivos biformes. Beleza, vamos seguir. Uniformes. Uniformes, eu sei que eu tenho 3 maneiras para apresentar os uniformes. Epiceno é a minha primeira maneira, comum de 2 gêneros e sobrecomum. Epiceno, ele só se refere a animais. O substantivo uniforme, eu tenho uma forma só. Sabe aqueles animais que você não tem uma forma, você não encontra uma forma para o masculino e outra para o feminino? Girafa. Eu não posso dizer que é a girafa e o girafo não posso, não existe. Então, eu tenho aí claro que girafa vai servir tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, vai ser a girafa, não vai mudar nada, nem o artigo, nem o substantivo. A girafa, tanto para o masculino, só que a diferença é que eu vou colocar a palavra macho e fêmea. A girafa macho para masculino e a girafa fêmea para feminino. O mesmo ocorre com todos os outros exemplos. Comum de 2 gêneros. Por que comum de 2 gêneros? Porque o substantivo vai ser o mesmo, só que ele vai lhe possibilitar mudar o artigo O para o masculino, A para o feminino. Estudante. O estudante, a estudante. Ele lhe dá a possibilidade de você mudar o artigo. Por isso é comum de 2 gêneros. Agora, sobrecomum. Sobrecomum não, você não vai mudar, você vai fazer igual lá ao epiceno. O sobrecomum não muda nem o artigo e nem o substantivo. Só que o epiceno só se refere a animais. E o sobrecomum vai se referir a pessoas. Certo? Então, vamos lá no exemplo do sobrecomum. A criança. A criança vai ser tanto para a criança como menino e a criança como menina. Eu não posso dizer a criança ou criança. Não existe. Ele não é comum de 2 gêneros. Ele é sobrecomum. Eu não posso mudar nem o artigo, nem o substantivo. E isso acontece com todos os outros exemplos aí. Vamos lá. Eu tenho uma demonstração para vocês, demonstrando aí a nossa segunda parte da gramática normativa, como eu falei no início do vídeo. Não é isso? Estamos resumindo aí o conteúdo da nossa videoaula. Por quê? O substantivo, ele faz parte de quê? Da segunda parte da nossa gramática, que é a morfologia. Estão aí as nossas 10 classes gramaticais. Estamos estudando primeiro as classes variáveis, para depois partirmos para as classes invariáveis. Variáveis são aquelas que mudam de singular para o plural, feminino, masculino. Invariáveis são aquelas que não mudam, certo? Vamos em um outro momento, em uma outra aula, eu estarei explicando tudo isso detalhadamente para vocês. Agradeço a atenção de todos vocês e Deus abençoe a todos.